Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui me apresentando, meu nome é Arthur Bernardes, sou técnico de futebol profissional, são mais de 3 décadas trabalhando com uma modalidade tão expressiva, interessante, carismática, futebol todo mundo gosta, né? Eu trabalhei em 4 continentes, tenho tido assim, durante essas 3 décadas e meia, bastantes desafios, né, que são interessantes e eu me propus, né, dentro desse canal que eu inaugurei recentemente, que é o Arthur Bernardes Coach, né, você me encontra no YouTube, também no meu portal, né, o website é www.arturbernardescoach.com. Foi criado todo esse material para a gente poder trazer para você algumas coisas interessantes da minha profissão, da minha experiência, e eu estou fazendo assim uma série com 10 episódios, tá? Eu já gravei 6 episódios, gravei o 7º agora, que aqui eu estou passando para vocês é o número 7, com algumas informações para os universitários que terminam a sua faculdade ou que ainda estão no processo já de final, para poder ter uma possibilidade de trabalho como preparador físico, sem introduzir o seu trabalho no futebol, como é o sonho de muitas pessoas. E muitas vezes ele não sabe como começar e qual é o caminho. E eu já falei disso anteriormente, na sequência, o episódio 1, 2, 3, até chegar aqui. E hoje, especialmente, eu quero falar com você. Se você também gostar, né, das ideias aqui, você se inscreva no meu canal. E se você gostar também do conteúdo, dê um like, por gentileza, para que você possa estar sempre aqui comigo, né, participando desse bate-papo aqui bem descontraído. Eu fiz um roteirozinho, como eu sempre apresento o meu roteiro, para que eu possa trazer para vocês, num curto espaço de tempo, algumas ideias e mais ou menos como é que você pode exercitar a ideia, né, de você chegar num clube e ter condições, né, e ser protagonista de bom trabalho para que você possa futuramente ser um grande profissional de educação física dentro do futebol que precisa, há renovações de gerações e isso tudo é normal, é natural. Então hoje o nosso papo aqui, nesse episódio número 7, é sobre psicologia positiva. Psicologia positiva é uma matéria da psicologia, evidentemente, que eu tenho olhado ela com um certo carinho, e isso se trata de uma série de fatores, tá? Mas eu não sou um psicólogo, eu tenho um psicólogo dentro da minha casa, que é a minha filha, e eu sempre me aconselho com ela, o que eu posso falar dentro da minha área, que nós temos dentro da área de educação física, que eu estudei na educação física também, e ali tem psicologia da educação, tem psicologia do desporto, tem uma série de áreas para você atacar, né? Então aqui o que eu quero falar sobre psicologia positiva é sobre o ambiente que você deve estar trabalhando. Você tem que, sempre que você chegar no clube, nesse caso aqui desse 7º episódio, episódio número 7, você já está trabalhando dentro de um clube e você já está protagonizando já ideias de líder com o treinador principal, ou você está trabalhando na base, independentemente, você é o primeiro preparador físico, se tratando desse episódio número 7, tá? Então, o que eu falo sobre a psicologia positiva? O que é importante você ser? Primeiro, um cara otimista, você tem que protagonizar boas ideias para favorecer todo o conjunto do trabalho, porque é uma simbiose impressionante. A parte física, a parte técnica, a parte tática, a parte mental. Todas essas áreas elas estão interligadas de uma forma assim extremamente forte. Eu ia falar preponderante, mas é preponderante que você saiba que se você tiver uma boa capacidade física de potencializar esses atletas para que ele possa trazer para o treinador uma condição de força, de potência, de aceleração, e isso vai ajudar muito na estratégia que vai ser adotada pelo treinador. E o que eu falo de positivo? Positivo é você estar sempre otimista, porque quando acontece da gente perder um jogo, o astral vem aqui embaixo, dependendo do nível da competição, dependendo se há uma desclassificação de uma competição, para você dar seguimento ao trabalho, às vezes está finalizando o ano e você fica com dificuldade para fazer com que o atleta se convença de que no dia seguinte ele tem que estar no campo trabalhando mais forte do que nunca. Então essa positividade você tem que trazer para o atleta. E como é que você faz isso? Às vezes você mesmo está deprimido com aquela derrota, você chega em casa, você conversa com a família, então a família tem que te animar também, mas você é o cara que está ao lado do treinador, e o treinador está mais deprimido que todo mundo, porque ele é o primeiro a cair
quase sempre o primeiro a cair é o treinador. Então os atletas continuam, comissão técnica, um ou outro sai também, quando é um treinador que leva o seu profissional junto com ele, leva 2, 3, 4 pessoas, aí as 2 pessoas ou 4 vão cair. Mas é complicado, porque até você voltar no mercado, demora um pouco, depende do empresário. Então a sua participação como preparador físico, e você está tendo uma área de positividade, um ambiente positivo, alegrando o ambiente. Se você for um cara que tem bom humor, é sempre importante ter bom humor, para tudo na vida tem que ter bom humor, né? E você levantar o astral do pessoal com brincadeiras, com seriedade, mas sempre escolhendo o momento certo para contar um caso que aconteceu na sua experiência profissional. Enfim, tudo isso vai levar você a um nível de aceitação do grupo muito alto, e isso faz com que você se torne uma autoridade dentro do mercado, porque você é um cara positivo, você é um cara que traz boas ideias. Então esse é um ponto importante que eu gostaria de falar, tá? Aqui eu anotei um detalhe importante, que é as mudanças de humor influenciam no rendimento físico, com certeza absoluta. Se você não for um cara, como eu estava dizendo aqui, sobre o bom humor, e você trouxer uma palavra de otimismo, de que há sempre esperança, mesmo que você seja desclassificado de uma competição, você sabe, por exemplo, de uma Libertadores, você sai triste porque era uma possibilidade de sonhos e mais sonhos que estão vinculados com o seu trabalho, né? A arquibancada está cheia de gente lá na tribuna, todo mundo torcendo pela sua equipe. Quando você está trabalhando na prateleira de cima, tá bom? Quando você trabalha aqui embaixo, tem gente que está sonhando do mesmo jeito, só que é um outro nível. Mas quando a gente está falando aqui de nível A, né, de Libertadores, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, você tem que estar muito bem preparado. Por isso que eu digo que todo esse estágio que aconteceu desde o início, que você sai da universidade, e que eu vim relatando episódio por episódio até chegar aqui nessa matéria aqui, nesse ponto aqui, nesse foco de episódio número 7, que você fala de psicologia, é muito importante você trazer o bom astral. Eu estou repetindo muito isso, por quê? Porque se você tiver um bom treinamento com variações, mas se tiver bom humor no meio daquele ambiente ruim, que está sempre pesado, você sabe que aquilo ali vai mudar. E se você ajudar o treinador com esse bom humor e com essas ideias de treinamento de pequenos jogos, né, contende, por que você pode fazer? É um contest. Faz um contest, uma aposta, você vai primeiro, vai junto com o outro, quem chegar primeiro paga 10, não sei o quê, quem chegar por último, faz uma cobrança desse tipo. O que acontece? Os caras vão se animando, vai tirando um pouco daquela negatividade. Por isso que a área da psicologia positiva que eu falo é sempre isso aqui, é você trazer o otimismo e a alegria para o ambiente, tá? Como detectar se o atleta não se cuida? Bom, aqui é um ponto muito importante você saber. Como é que você vai descobrir se o atleta não se cuida? Porque todo esse processo aqui, eu já perdi uma final, tá? Eu perdi uma final porque um atleta, deixei de ser campeão porque um atleta teve um comportamento na concentração bem indisciplinado e todos sabiam, menos eu, que era o treinador. A comissão também não sabia. Ele escondeu, ele fez uma determinada coisa que eu não quero falar aqui, que seria antiético da minha parte, e ele teve um comportamento ridículo, né? Ele feriu todas as disciplinas de organização, profissionalismo, respeito, educação, tudo isso. Foi para o jogo e eu disse para ele, eu falei, olha, vai haver um cruzamento aqui nesse ponto em que você está. Eu quero que você esteja sempre atento a esse atleta aqui. Mostrei para ele no vídeo, isso já tem bastante tempo, foi nos anos 90 isso, uma experiência que eu nunca mais esqueci. E por causa daquele erro dele lá, que ele cometeu, ele levou bebida para dentro do carro dele, ficou lá bebendo e a gente não sabia, mas tinha atleta que sabia. E comprometeu todo um trabalho. O que aconteceu? Ali onde eu disse para ele que ia acontecer a jogada, ela aconteceu, uma bola parada de canto, nós tomamos o gol por cima, em cima dele, e perdi a possibilidade de ser campeão naquele ano, porque houve o erro e foi justamente em cima dele. Ou seja, como é que você descobre isso? Aí é o X da questão, meu amigo. Você tem que ter bom relacionamento com todo mundo, você tem que estar sempre atento com os membros da comissão técnica. Lá nos outros episódios eu falei assim, olha, o relacionamento entre a comissão técnica tem que ser muito bom. Departamento médico, fisioterapia, os profissionais da transição,
né? A cozinha, o roupeiro, né? O massagista, ele não é o fisioterapeuta, mas ele dá massagem. Ali acontecem muitos detalhes que você pode descobrir. Pô, o que houve lá com o fulano que ele não foi para o campo? Ele estava com uma dor no joelho e tal, falou com o médico, ele foge da comissão, vai fugir do preparador físico, aí vai fugir, consequentemente, do treinador. Então é necessário que você tenha todo um aparato na tua mão, todo um nível de informações possíveis e imagináveis para você poder já saber, ó, acender o alerta com aquele atleta, esse cara aqui pode me deixar na mão. E às vezes ele pode simular uma lesão no treino para não ir para o jogo. Você tem que ter muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Por quê? Porque no final, o preparador físico está treinando errado, aí vão falar que é você. Então tem muita gente que está no mercado, que está dentro do meio, trabalhando como atleta, que não são atletas. Eles jogam futebol por qualidade, por técnica, mas no fundo eles não são tão profissionais. Então você tem que estar muito atento a isso para conhecer elemento por elemento, como é que é a vida dele, como é que é o social dele, se aproximar, não ficar matando o cara, não julgar o cara, mas sempre tentar botá-lo no trilho certo, porque às vezes você recupera uma pessoa que está um pouco desgarrada por uma série de razões que às vezes você não sabe. Tem problema com a família, está divorciando, está se separando da mulher, está passando por um momento difícil, você tem que tentar resgatá-lo. E aí entra também a área da psicologia, certo? Então aqui, para encerrar essa partezinha aqui, esse 7º episódio, eu botei aqui, ó, como um atleta expoente, talentoso, se torna um preguiçoso. Mas ele se torna um preguiçoso? Ou ele já era preguiçoso? Às vezes ele já era preguiçoso, mas é um cara com muito talento e que é necessário você utilizar dentro do grupo. Às vezes ele não gosta do treinamento, mas ele gosta do jogo, ele quer jogar. O cérebro dele funciona muito bem para dia de jogo, não, pô, tô animado e tal, mas tem que ter uma preparação. E hoje, o futebol, do jeito como ele é extremamente competitivo, não podemos ter o direito de ter um atleta que só pensa no jogo, que não serve para treinar, que treina mais ou menos. Então, esse tipo de comportamento você tem que também saber como lidar, porque às vezes ele é um superstar e você tem que ter sabedoria para lidar com ele. Eu trabalhei com o Romário quando eu estive no Flamengo com o Apolinho, com o Washington Rodrigues. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas é um radialista famoso que trabalhou no Flamengo como treinador, me chamou para trabalhar com ele, que eu estava vindo de Portugal. E como nós somos muito amigos, fizemos um trabalho em conjunto e foi muito bacana. Um trabalho legal, eu fiquei com a parte operacional, ele fazia vários itens do futebol, ele me ajudou muito, aprendi muito com ele em muitas coisas. E a parte operacional pegava o Paulo César Guzmão, pegava o pessoal todo da parte prática, né? E ele ajudava também uma série de outras coisas. Mas o item aqui é o seguinte: como é que trabalhava com o Romário? Então vamos falar rapidamente. O Romário é um cara super gente boa, cara. Até hoje a gente é amigo, mas fácil trabalhar com ele. Agora você tem que detectar o que é bom para ele. Trabalhinho de potência, velocidade, saidinha rápida, finalização, pum, o Romário estava pronto. Pronto, ele chegava lá, fazia 2, 3 gols cada jogo e foi o melhor jogador do mundo e todo mundo conhece a história dele. Então, o Romário dava problema. Não dava problema nenhum. Você que não pode criar problema para ele. Ele é a pessoa que traz a solução para o clube. Então não cria problema com ele. Pelo contrário, o preparador físico tem que ter uma tremenda de uma habilidade. Às vezes o treinador está chateado lá com o comportamento do atleta, acalma o treinador, não joga um contra o outro. Então o papel do preparador físico, por isso que eu falo de psicologia positiva. Esse episódio número 7 aqui é muito legal. Para você pegar essa nossa experiência aqui, todo esse know-how adquirido ao longo dos anos, não é só com o Romário, que eu citei um grande nome, né? Mas tem vários jogadores com um perfil excelente, grandes jogadores, mas também que tem uma dificuldade com a parte física, ou não dorme bem, tem uma série de problemas e você tem que conviver, trabalhar e poder ter sabedoria para lidar com eles, tá certo? Um grande abraço, termino por aqui. Se você gostou, dá um like e se inscreva no meu canal Arthur Bernardes Coach no YouTube. E no meu portal você tem lá o www.arturbernardescoach.com. Então se inscreva lá no meu canal e se você puder dar um like aí, se você gostou desse episódio número 7, passe para alguém, fale com seus amigos, porque aqui a gente tem que tratar esse assunto aqui com amizade, com carinho, com respeito e profissionalismo. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Não tem custo nenhum, você não está pagando nada para fazer ter essas informações que eu trabalhei muito para obter, ainda tem a área científica que nós vamos passar para vocês. E o nosso próximo vídeo número 8, o episódio número 8, também vai ser muito interessante.
eu conto com vocês aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e muito obrigado. Tchau.